Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Josué capítulo 20, estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, apartai para vós as cidades refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés. Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com a intenção de matar, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e exporá a sua causa aos moradores dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não o entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intenção de matar, e não o odiou antes disso. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Criate Arba, Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até se apresentar diante da congregação. Josué, capítulo 21, as cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo, o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E os outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E os filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Asser e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes por sortes, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, Hebron, no monte de Judá e os seus arrabaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio dos homicidas e os seus arrabaldes, Líbna e os seus arrabaldes. Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir com os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, 9 cidades dessa tribo. E da tribo de Benjamim, Gibeão
Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, e as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades de sua sorte, da tribo de Efraim, e deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, no monte de Efraim, e Gezer, e Quibzaim, e Bet-Horon, 4 cidades, e da tribo de Dan, Elteque, Gibeton, Aijalon, Gat-Rimon, 4 cidades, e da meia tribo de Manassés, Taanaque e Gat-Rimon, 2 cidades. As cidades das famílias dos demais filhos de Coate foram 10 cidades. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade refúgio do homicida em Bazã, e Beesterá, 2 cidades, e da tribo de Issacar, Quizion e Deberate, Jamute e Enganim, 4 cidades, e da tribo de Azer, Mizal, Abidom, Eucate, Reobe, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quede, cidade refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e Cartã, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades. E as famílias dos filhos de Merari e aos demais levitas foram dados da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartã, Dina, Nalau, 4 cidades, e da tribo de Ruben, Bezer e Jaza, Quedemote e Mefaate, e 4 cidades no total. E da tribo de Gade, Ramote, cidade refúgio do homicida em Gileade, e Maanaim, Esbom, Jazer, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades do levita, no meio das heranças dos filhos de Israel, foram 48 cidades. Estavam essas cidades, cada uma com seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas as cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu então repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara aos seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas tuas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas novas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué abençoa e manda suas casas às 2 meias tribos. Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, os servos do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo esse tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, os servos do Senhor, como o Senhor vos mandou, que vos ameis ao Senhor vosso Deus e andeis nos teus caminhos, e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a alma. Assim Josué os abençoou, e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre os seus irmãos a
aquém do Jordão para o ocidente. E enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos, e repartiu o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, voltaram e separaram-se dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores conforme a ordem do Senhor, através do ministério de Moisés. O altar do testemunho, e chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo os filhos de Israel, reuniram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés na terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é essa que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor e edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor? Para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos por receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, o Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes partes no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer o Senhor. Por isso dissemos: preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós,
nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós deixemos de seguir o Senhor edificando o altar para o holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício fora do altar do Senhor Deus que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares em Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram na terra de Gileade, a terra de Canaã. E os filhos de Israel trouxeram-lhe então a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.